É um prazer, uma alegria no Senhor poder finalmente estar junto com os irmãos. Realmente não foi possível tempos atrás, mas cremos que o Senhor tem a hora definida dele para nos colocar juntos, realizar o que Ele deseja realizar, sempre a seu tempo e a sua maneira. Irmãos, antes mesmo de lermos os nossos textos iniciais, algumas poucas palavras introdutórias. Como esse evento particularmente visa jovens irmãos e irmãs que têm se preparado para um serviço ao Senhor, particularmente voltado para o ministério da palavra, minha carga é exatamente essa para esses 3 dias. Nós vamos ver algumas chaves para o ministério cristão, ou chaves para o serviço cristão. Se for possível, já que nós teremos um tempo de 7 mensagens, se então nesse tempo for possível, nós iremos ver, ligado ainda a esse assunto, alguns equilíbrios fundamentais, para que possamos ser mantidos, com a ajuda do Senhor, num bom equilíbrio relacionados a alguns temas centrais das Escrituras. Por exemplo, o equilíbrio entre graça divina e responsabilidade humana, o equilíbrio entre devoção e serviço, ou devoção e diaconia, o equilíbrio entre doutrina e vida, e alguns mais que tivemos tempo e entendemos ser a direção do Senhor para esses dias em que estaremos juntos. Tudo isso com esse foco primário que comentamos no início. Algumas chaves para serviço ao Senhor. Então, vamos abrir inicialmente nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler os 2 primeiros versos com muita atenção e cuidado. 1 Coríntios, capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Destaquemos aqui 2 vezes essa palavra despenseiros. Ainda no capítulo 9 dessa mesma epístola, versos 16 e 17. Capítulo 9, verso 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Mais uma vez, a mesma expressão, despenseiro. A responsabilidade de despenseiro. Se você consultar numa boa concordância bíblica, por exemplo, Strong, esse termo despenseiro, você vai ver que ele se refere a algo muito familiar e a palavra é de uso doméstico, no que se referia aos tempos em que a palavra do Senhor foi escrita. Não temos hoje em dia, na maioria, grande maioria das casas, o que antigamente se chamava de mordomo. Esse mordomo, que é a palavra usada aqui para despenseiro, era alguém que cuidava não apenas de alguns serviços da casa específicos, mas um despenseiro é aquele que cuidava de todos os assuntos da casa. Ele estava a serviço do proprietário da casa em todos os assuntos. Por exemplo,
Se você se recorda bem aquela parábola que o Senhor proferiu em Lucas 12, a respeito do serviço que Ele faria na glória àqueles servos fiéis que o servissem hoje, até que Ele venha, é dito que o Senhor os poria à mesa, Ele mesmo proferiu essa palavra, dizendo: sede sóbrios, estejam cingidos os vossos corpos, acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar Ele das festas de casamento. Assim inicia Lucas 12, de 32 em diante. Quando chegamos mais à frente nesse texto, Lucas 12, Pedro faz uma pergunta ao Senhor. Ele diz: Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor responde a pergunta de Pedro com uma outra pergunta, que tem exatamente a ver com essa questão do despenseiro. A pergunta do Senhor é, Lucas 12, 42. Quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes sustento a seu tempo? Porque o Senhor respondeu a pergunta de Pedro com uma outra pergunta. Na verdade, essa pergunta do Senhor responde à pergunta de Pedro, porque ele está dizendo: a porta está aberta. Todos aqueles que de alguma maneira ouvirem a minha voz, sabendo quem eu sou, e desejarem assumir o lugar de despenseiros, a porta não está aberta e não foi aberta apenas para vocês 12. Mas a porta foi aberta para todos. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Veja, confiará conservos. Então esse mordomo específico, palavra que o Senhor usa aí, ele era responsável, como falávamos, por todos os assuntos de cuidado da casa em nome do proprietário. Por exemplo, ele dava, como o texto aí de Lucas diz, sustento a todos os outros servos. Então ele era um servo que tinha um nível de serviço, nesse sentido, mas de maior responsabilidade que os outros servos, porque ele teria que dar sustento aos conservos. E essa palavra, se você de novo consultar lá na língua original, essa sustento ao seu tempo, você vai ver que a palavra citometron se refere especificamente a uma medida de grãos, uma medida de trigo, uma medida de cevada. Então esse mordomo, ele deveria cuidar particularmente da alimentação de cada conservo. E segundo o erudito Strong vai nos dizer, ele também era responsável de cuidar até das crianças que estivessem debaixo da sua supervisão ou da sua mordomia. Então, queridos irmãos e irmãs, esse assunto de mordomia cristão, de serviço cristão, que é nosso tema para todos esses dias, é um tema imenso nas Escrituras. Nós fomos chamados, como filhos e filhas do Senhor, para sermos ao mesmo tempo servos e servas do Senhor, ou mordomos do Senhor, ou ainda despenseiros do Senhor. Então estamos trazendo essa palavra para o sentido mais amplo dela, que é o sentido bíblico, para que nós não, lendo os textos de Coríntios 4 e Coríntios 9, limitemos a palavra despenseiro apenas àquele que cuida da despensa, como nós entendemos despensa nos nossos dias de hoje. Né? Era muito mais amplo que isso. Cuidar apenas, digamos, da provisão material da casa. Era cuidar de cada servo, de cada criado, dos filhos dele, de cada medida de alimentação que era dada a cada um deles. Então Paulo usa esta palavra e diz: importa que os homens nos considerem como ministros ou servos, né, de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E o que se requer dos despenseiros? Que cada um deles seja encontrado fiel, é claro. Ele não está exatamente cuidando da sua casa, ele está cuidando da casa de outro. Então, no cuidado da casa de outro, particularmente fidelidade é requerida dele, já que ele está prestando serviço a outro. Então, o que se requer dos despenseiros
é que cada um deles seja encontrado fiel. Da mesma maneira, lemos no capítulo 9, Paulo fala sobre a responsabilidade do despenseiro. Quando nós vamos a Efésios capítulo 3, a grande carta sobre a igreja, Paulo diz que ele foi constituído por uma revelação de Deus, que ele chama de revelação do mistério, Cristo e a igreja. Você certamente conhece essa epístola. Ele diz que foi concedida a ele a dispensação do mistério. E agora a palavra que ele usa é a palavra para economia. Ele se vê como um oikonomos, que é exatamente um mordomo. Você sabe que oikos é casa e nomos, lei, regra, né? Então, um oikonomos é alguém que cuida da economia da casa. Oikonomos é a palavra grega para a nossa palavra mordomo, ou despenseiro. Então, quando Paulo escreve em Efésios 3, ele diz que por causa da graça de Deus que lhe foi concedida, abrindo seus olhos, é por aí que vamos começar a caminhar hoje, agora mesmo, visão celestial. Então, por causa de seus olhos serem abertos, ele foi constituído um oikonomos, um mordomo na casa de Deus. Então ele diz, por ser mordomo, que então a minha maior responsabilidade é ser fiel, porque a casa não é minha. Eu estou a serviço do proprietário da casa. Mas um serviço muito amplo, nas palavras dele. Cuidar de cada servo ou dos conservos, na palavra do Senhor. Dar-lhes sustento a seu tempo. Os irmãos já não têm tido, de alguma maneira, a experiência que muitas vezes, no serviço da palavra, por exemplo, que é nosso foco particular para esses dias, e talvez seja a maior carga dos irmãos e irmãs que estão aqui, já que estão fazendo um seminário, né, bíblico, se preparando na palavra para o serviço. Você já teve a experiência que muitas vezes a palavra ministrada não é a medida de grão adequada? A palavra ministrada foi inadequada para aqueles que a estavam ouvindo? Não houve sensibilidade, discernimento, percepção da mente do Senhor para se dar a medida certa de grãos a seu tempo? E o que está errado muitas vezes não é a medida de grão, muitas vezes sim, mas muitas vezes é o tempo. Será que é o tempo desta medida de grão? Então por isso Lucas 12:42, dar sustento aos conservos a seu tempo. E lembre, a palavra sustento se refere a uma medida específica de grãos. Então, para um você vai dar trigo, para outro você vai dar cevada, para outro você vai dar milho. Claro que estou falando espiritualmente. Discernimento espiritual, a medida do grão, a palavra adequada a seu tempo. Lembra de Provérbios? A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Então, queridos irmãos, quanta instrução nós temos nessas poucas linhas de Lucas 12:42, que sem dúvida Paulo reflete esse mesmo pensamento aqui na epístola aos Coríntios, dizendo, nós somos despenseiros, cuidamos dessa magnífica dispensa, essa dispensa celestial, e temos uma enorme responsabilidade, cuidar dos conservos, dando sustento a seu tempo. Agora, quando fomos para o outro texto, em Coríntios 9, Paulo fala também da responsabilidade do despenseiro. Ou seja, além da fidelidade, nós temos, cada um de nós, uma medida da parte do Senhor de responsabilidade. Nós não servimos ao Senhor porque nós gostamos de servir ao Senhor, não em primeiro plano. Consequentemente, sim. Servir ao Senhor é um imenso prazer. Não há prazer mais elevado em nossas vidas. Estar com Ele e a serviço dEle. O Senhor, quando separou aqueles discípulos, Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14. Diz que o Senhor foi a um lugar retirado, passou uma noite em oração, e então Ele chamou os 12. E é dito, então Ele chamou os que Ele mesmo quis. Uma escolha soberana, assim como foi conosco. Ele está chamando aqueles conservos, digamos assim, do servo com S maiúsculo. Então ele chamou os que ele mesmo quis, e Marcos continua o texto assim, para estarem
com ele. E os enviou a pregar. Nunca perca essa sequência. Chamou os que ele mesmo quis, assim também ele nos quis chamar, por sua graça. Primeiro propósito para o qual ele nos chamou, não é para pregar o evangelho. Marcos diz, para estarem com ele. E então continua, e os enviou a pregar. Que ordem maravilhosa, não é? Uma ordem que não pode ser alterada, em hipótese nenhuma. Porque não fomos chamados para sermos funcionários celestiais, funcionários do reino de Deus. Nós fomos chamados para uma relação íntima, pessoal, profunda, rica com o Senhor Jesus. E é a partir dessa relação que tudo o mais irá fluir. Queridos irmãos, Judas foi quem foi, não é porque ele é o filho da perdição profetizado e predito no Velho Testamento. Judas foi quem foi quanto à sua responsabilidade humana, porque ele não tinha conhecimento da pessoa com quem ele andava. Suas motivações não eram corretas. Ele esperava do Senhor, talvez mais do que todos os outros discípulos, nesse sentido. Judas foi o que mais se decepcionou com o Senhor. Porque já que ele tinha uma motivação espúria, era o ladrão que roubava o que era colocado na bolsa, como a Bíblia diz tão claramente, ele realmente esperava que aquele homem fosse o libertador, segundo o conceito messiânico do judeu comum, o libertador político. E quando Jesus foi decididamente caminhando em direção à cruz, Lucas 9 mostra esse primeiro passo, quando ele manifestava até no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém, Lucas 9:51, o caminho de Judas também foi traçado. Porque no semblante do seu mestre, essa intrépida resolução destroçou tudo o que Judas esperava dele. Não foi diferente nos outros discípulos, mas em Judas em particular, já que a motivação dele era completamente espúria no seguir ao Senhor Jesus. Decepção sobre decepção, até que ele vendeu o Senhor e traiu o Senhor. Então, a responsabilidade de despenseiro é que me está confiada. Cada um de nós foi chamado para estar com ele e então os enviou a pregar. Que sempre guardemos isso nos nossos corações. Certa vez um irmão mais velho estava compartilhando num grupo exatamente assim como esse dessa noite. Um irmão mais velho, a maioria dos que ouviam mais novos, jovens, num contexto também de serviço, preparação para o serviço ao Senhor. E esse irmão fez uma pergunta interessante. Ele disse assim: quantos aqui se realizam no seu ministério? A maioria levantou a mão, alguns não. A minoria não, mas essa minoria teve coragem de não levantar a sua mão. Poderia usar de hipocrisia, né? Mas a maioria levantou a sua mão e a pergunta foi: quantos aqui se realizam no seu ministério? Então a maioria levantou sua mão. Esse irmão mais velho disse assim: eu tenho pena de vocês, porque nenhum de nós foi chamado para se realizar em ministério nenhum. Nós fomos chamados para nos realizar na pessoa do nosso Senhor Jesus. E a partir de estarmos realizados na pessoa dele, então ele pode fazer como ele quiser conosco. Ele pode nos mandar para a prisão, como mandou Paulo, o grande apóstolo. Ele pode nos reservar uma cadeira de rodas pela vida toda. Ele pode nos dar uma enfermidade crônica, nenhum problema. Porque nossa realização não está no serviço ao Senhor, está no próprio Senhor. Então, esse era Paulo. E, sem dúvida, essa era a relação dele com o Senhor. Sabe, irmãos, um pouquinho mais ainda com essa introdução. Nós lemos muitas vezes a Bíblia muito apressadamente. Imagine Paulo fazendo a sua segunda viagem missionária. Deixe-me falar um pouquinho sobre um evento na primeira. Quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, depois você consulte o texto, a partir do verso 30 ali em diante, você vai ver que ele enuncia aspectos particulares
do seu serviço ao Senhor. Então ele vai dizer que passou por naufrágios muitas vezes, que recebeu dos judeus uma quarentena de açoites -1, 5 vezes, que teve muitas vezes em jejuns, vigílias, fome. E ali no verso, se não me engano, é o 33 de 2 Coríntios 11, ele diz assim: em perigos de rios, em perigos de salteadores e em perigos no deserto. Pense nesse versículo. Onde, em qualquer outro lugar, em Atos principalmente, que conta a história, as viagens de Paulo, onde nós vemos Paulo em perigos de rios, você não vai encontrar nenhum lugar. Onde Paulo passou perigo de rios? Mas ele diz que passou, em Coríntios 11, segundo aos Coríntios 11. Ele diz que passou perigo entre salteadores. Também não há relato de nada que envolve salteadores nas jornadas de Paulo. E também nada que envolve perigos no deserto. Nós sabemos que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, logo depois da visão em Damasco. 3 anos na Arábia, possivelmente 8 anos depois, 3 anos na Arábia, 8 anos em Tarso, quando Barnabé vai chamá-lo para aquela obra em Antioquia. 11 anos de silêncio Paulo passou, antes de começar a pregar. Um parênteses só aqui, isso nos ajuda muito, né? 11 anos de silêncio. Nós achamos que nós fazemos seminário, já estamos prontos para pregar. Paulo teve 11 anos de silêncio, assimilando aquilo que ele viu em Damasco, aos pés do Senhor, para depois de 11 anos começar a pregar. Mas então, voltando ao versículo, é dito que ele passou perigo de rios, perigo de salteadores e perigos no deserto. Há uma obra, queria indicar para os irmãos, não sei se tem em português, acho que não, mas tem em inglês e tem também em espanhol, de um erudito chamado John Stalker. Ele se chama A Vida de São Paulo. Vida de São Pablo, acho que há aí disponível em espanhol, mais fácil ler para os que não leem inglês. E esse irmão vai nos dizer algo muito interessante. Quando Paulo foi iniciar a primeira viagem missionária, ele partiu de Antioquia, os irmãos sabem, Atos 13, onde ele servia com Barnabé, e disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. Então, eles se despediram dele, desceram de Antioquia, da Síria, para o porto de Antioquia, que se chamava Seleucia. E de Seleucia eles tomaram um navio e foram a Chipre, porque Barnabé era de Chipre. Então eles atravessaram Chipre de oriente a ocidente, de Salamina a Pafos. E então, a partir dessa ilha, João Marcos volta atrás. Lembra-se? João Marcos desiste da viagem. Era jovem, de alguma maneira ele foi intimidado, mas então muitos eruditos tentam entender por que o João Marcos voltou atrás. Esse irmão sugere algo muito interessante. Ele diz assim, John Stalker, nessa obra: quando Paulo estava em Chipre, ilha de Chipre, ele então atravessou o continente, abordou o continente de novo para ir onde ele desejava. E onde ele desejava era um semicírculo em volta de Tarso, que era a sua cidade natal. Antioquia e a cidade Icônio, Listra e Derbe. Primeira viagem missionária de Paulo, certo? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades fazem um semicírculo em torno de Tarso, de onde era a cidade de Saulo. De alguma maneira ele entendeu que a sua primeira viagem missionária deveria ser para pregar ali, ao redor do lugar onde ele nasceu, de onde ele era, e onde ele gastou 8 anos de silêncio diante do Senhor, antes de ser enviado para pregar. Muito interessante. Então ele circundou aquela região porque possivelmente, naqueles 8 anos em Tarso, ele possa, são só conjecturas, ninguém pode afirmar isso, ele possa ter testemunhado o Evangelho na sua cidade, Tarso. Talvez. Então nessa sua viagem ele foi abrangendo esse semicírculo em volta de Tarso. Agora o detalhe aqui que queríamos chegar é o seguinte: para que ele atingisse Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, ele teria que cruzar uma cordilheira chamada Taurus. Cordilheira Taurus. Essa cordilheira era tão terrível que o seu cume era muito alto, e na maior parte do ano, se não todo o ano, o cume permanecia nevado devido à altitude. Nesse lugar estavam alojados ladrões que nem o Império Romano conseguiu liquidá-los, porque o lugar era de terrível acesso. Imagine, um cume nevado
e os ladrões incrustados naquelas grutas e cavernas nesse lugar. Então, quem iria passar de Chipre abordando o continente de novo para acessar Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, teria que cruzar a cordilheira de Taurus. E talvez quando João Marcos viu essa dificuldade, ele disse, para mim tá bom até aqui, vou voltar para Antioquia. E Saulo e Barnabé seguiram a viagem. Agora, irmão, pense um pouco. O que ele escreveu em 2 Coríntios 11. Perigo de rios. Sabe o que vai nos dizer, então, esse erudito, historiador, James Stalker? Essa região, claro, era uma montanha altíssima, havia muitas nascentes. E muitas corredeiras de degelo, e que davam, então, origem a muitos rios, já que ela era altíssima, uma cordilheira. Então, Paulo teria que atravessar todos esses lugares, por isso ele põe perigos de rios, desfiladeiros estreitos, por isso eram lugares perigosos, os ladrões prontos para atacar, os aventureiros que se arriscariam a fazer uma barbaridade dessa, né? Atravessar essa cordilheira nessa situação, então eles estavam lá prontos para atacar os viajantes. Então, por lá passou Saulo e Barnabé, atravessando desfiladeiros estreitos, com rios, riachos turbulentos. Quando eles cruzassem, eles dariam como um planalto imenso e deserto. Então Paulo põe perigos de rios, perigo de salteadores, perigos no deserto. Exatamente o que ele passou antes de chegar a Antioquia da Psídia. E Icônio, e Listra e Derbe. Lembra? Listra, onde ele foi apedrejado, Listra, a cidade de Timóteo, que depois ele chamou para estar com ele. Quanto fruto maravilhoso nessa jornada. Mas olha o que ele passou. Como um fiel despenseiro do Senhor. Ele tinha com Barnabé a confiança que João Marcos ainda não tinha, porque era um jovem, né? Então nós podemos imaginar, queridos irmãos, talvez, pela primeira vez, Paulo tomando sua capa, Paulo tomando seu bordão, seu cajado, para escalar esse monte Taurus e atravessá-lo e atingir a sua jornada. Essa capa que mais ou menos 33 anos depois, mais ou menos, ele iria mencioná-la lá na sua epístola para Timóteo, quando ele já era um ancião experimentado. Ia dizer, traze a capa que eu deixei em Troade, e os pergaminhos, os livros, especialmente os pergaminhos. Quanto esse homem conhecia de jornadear com o Senhor. Todos esses perigos, todas essas dificuldades. Qual era a certeza que ele tinha? Atos 20, 24, um versículo do mordomo, despenseiro. Atos 20, 24, ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar. Você sabe que a palavra para testemunha é a palavra para mártir, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não é maravilhoso? Então, queridos irmãos, podemos estudar um pouco da vida dele, um pouco dessas chaves para o serviço que procuraremos mencionar nesses dias. É um elevado privilégio. 27 livros tem o Novo Testamento. 13 foram escritos por Paulo. Metade do Novo Testamento saiu da pena desse homem. Quando nós estudamos a vida do servo com S maiúsculo, nosso Senhor Jesus, nós ficamos deslumbrados quem ele é. Quando nós estudamos a vida do servo Paulo, nós ficamos igualmente deslumbrados. Um é o verbo encarnado, é o Logos de Deus, o verbo feito carne. O outro é um pecador, semelhante a nós, que foi tomado pelas mãos do Senhor, que colocou as mãos nele e disse, pela boca de Ananias, que o batizou: esse é para mim um vaso escolhido. E o Senhor colocou a mão nesse barro e começou a moldá-lo. E transformou nesse vaso maravilhoso. E aí apresenta diante de nós, e ele tem tanto conhecimento disso que ele diz assim:
olhem mesmo para mim, olhem mesmo para mim, e sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso em Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Em Filipenses 4, ele diz de novo, olhem mesmo para mim, e tudo que vistes, tudo que ouvistes e tudo que aprendeste de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. E ainda aí nessa epístola de Filipenses, ele diz, sede imitadores meus, e observai aqueles que andam segundo o padrão, o costume que vedes em nós. Ele tinha muita consciência. Escrevendo para Timóteo, ele diz, eu sou o chefe dos pecadores, o principal. E o Senhor Jesus, parafraseando Paulo com as minhas palavras, ele colocou a sua mão em mim para que eu me tornasse um modelo. Lembra-se, 1 Timóteo 1,16? Modelo para todos quantos hão de crer nele. Rupotoposes é a palavra grega. Rupotoposes. Modelo. Só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aí, em 1 Timóteo 1, modelo. E a segunda vez em Timóteo mesmo. Paulo escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 1,13. Mantém o padrão das sãs palavras. A palavra para padrão é a mesma aí. Rupotoposes. Modelo, padrão. Ele está dizendo, eu sou o modelo, eu sou o padrão. Então o que vocês estão vendo em mim, imitem. Porque eu imito Cristo. O Senhor colocou a mão nesse barro e moldou. E nos deu uma joia preciosa. O apóstolo Paulo. 13 epístolas. Vocês que fazem seminário já se perguntaram por que Paulo não escreveu tratados teológicos? Você já deve ter lido alguns, não é? E há alguns muito bons que são de muita ajuda para nós, de tantos teólogos. Vamos citar aqui, é uma boa lista, né? Mas Paulo não escreveu nenhum tratado teológico. Ele escreveu 13 cartas. Porque se ele escrevesse tratados, nós conheceríamos a doutrina dele, até a visão dele, mas não o conheceríamos. Não é? Você já estudou teologia sistemática de Louis Berkhof? Você conhece Louis Berkhof? Você sabe como ele viveu? Sabe alguma coisa dele? Como ele andou com o Senhor? O quanto a cruz trabalhou nele? Conhece alguma coisa? Nada. E se você procurar conhecer, também não vai conhecer nada. Porque nós só temos o Tratado de Teologia Sistemática de Louis Berkhof. E pouquíssimas informações sobre ele. Paulo não. 13 cartas que expõem as vísceras desse homem para nós. Talvez vejamos nesses dias um pouco de 2 aos Coríntios, dentro dessas chaves e equilíbrios que vamos buscar compartilhar. 2 aos Coríntios é uma carta autobiográfica de Paulo. Podemos dizer que Paulo coloca suas entranhas para fora em 2 aos Coríntios. Nós realmente o conhecemos quando lemos aquela epístola. Filipenses também. São as 2 maiores epístolas autobiográficas. Não é lindo, irmãos? Por que é tão precioso assim? Não bastaria para nós conhecer a doutrina de Paulo, a visão de Paulo. Porque nós não saberíamos, não veríamos as mãos desse Senhor colocadas nesse barro que chamou-se a si mesmo de o maior dos pecadores, transformando naquilo em que ele foi transformado. Em outras palavras, nós não conheceríamos o que é andar com Cristo se nós tivéssemos apenas as doutrinas de Paulo. Não conheceríamos o que é caminho da cruz, no qual Paulo andou, e o trabalhar da cruz na vida de Paulo, se nós tivéssemos só tratados dele. É porque nós temos cartas que nós conhecemos o servo Paulo. Então, esse é o mordomo. O mordomo não é alguém que tem cabeça cheia de doutrina. Alguém que dedicou, quem sabe como vocês, 4 anos a estudos específicos, preparatórios, particulares. Graças a Deus por isso. Isso é uma grande coisa, não é uma pouca coisa. Mas isso em si não constitui um mordomo. Então sempre precisa estar muito claro para nós. O Senhor nos chamou para estar com Ele. Ele tem que colocar as mãos nesse barro. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Um dos equilíbrios que vamos buscar compartilhar a partir de amanhã, hoje estamos fazendo apenas uma introdução, é esse equilíbrio mesmo, entre doutrina, palavra, conhecimento
e vida. O Senhor falou, minhas palavras, minha doutrina, esse conhecimento que eu transmito, não é para encher a cabeça de vocês. Minhas palavras são espírito e são vida. Agora, o que nós normalmente fazemos? Uma dicotomia entre doutrina e vida, não é? E quando nós ficamos pelo lado da doutrina, nós nos tornamos uma cebola. Uma cabeça enorme e uma raiz desse tamanho, né? Ou um girino. Já viu o girino? O girino também é cabeçudo, mas tem um corpinho desse tamanho. Cheios de conhecimento, né? Agora, quando nós dissemos, olha o outro perigo, eu não preciso de doutrinas, o que eu quero é vida. Então nós caímos num outro imenso perigo. Porque nós nunca vamos obter a plenitude da vida do nosso Senhor sem os ensinos do nosso Senhor. A doutrina bíblica é extremamente necessária. Então nós precisamos de um equilíbrio aqui. Um equilíbrio fundamental entre doutrina e vida. Mas esse é um assunto para amanhã. Vamos guardar no nosso coração esse tema da mordomia por hoje. Despenseiro, o que isso significa. Então o Senhor chamou Paulo, pôs a mão nesse barro, ele tem consciência disso e diz, eu, chefe dos pecadores, Deus revelou em mim sua completa longanimidade. Texto que já citei, 1 Timóteo 1,16. Para que eu me tornasse modelo de todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Todos. Então ele está dizendo que ele é um modelo nosso também. Então nós fazemos muito bem em estudar as 13 epístolas de Paulo. Como disse, não apenas para conhecer a maravilhosa visão que esse homem teve, o que ele chama de visão celestial, mas nós conhecemos como Deus coloca as mãos num barro disforme e faz desse barro um vaso precioso. Ele escreve para Timóteo, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será um utensílio útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra, vasos de honra. Foi isso que ele se tornou. E é isso, irmãos, que esperamos, sinceramente, que cada um de nós aqui nessa noite queira ser um vaso de honra nas mãos do seu Senhor. Agora, acho que podemos ainda dar um primeiro passo nessa noite já. Vamos até onde for possível no nosso horário e amanhã cedo seguimos. Qual seria a primeira chave dessa mordomia de Paulo, desse serviço de Paulo ao Senhor? Se tivermos condições, nós iremos citar 5 ou 6 chaves do serviço ao Senhor. A primeira delas, que vamos começar hoje, não está aí aleatoriamente. Está aí propositalmente. Número 1, visão celestial. Visão celestial. Apenas para que nós ganhemos algum tempo, e os irmãos estão registrando, então não tem necessidade de você abrir sua Bíblia todo o tempo. Mas registre. Atos 26, 19. Quando Paulo está dando aquele testemunho diante do rei Agripa, narrando a sua experiência em Damasco, ela é narrada por Lucas em Atos 9, e ela é narrada por Paulo mesmo, escrita por Lucas, é claro, mas narrada por Paulo mesmo 2 vezes em 2 testemunhos que ele dá, em Atos 22 e em Atos 26. Então nós temos 3 narrativas da estrada de Damasco, quando o Senhor encontrou Paulo. Atos 9, 22 e 26. Aí no capítulo 26, verso 19, ele concluindo o seu testemunho diante do rei Agripa, ele usa essa frase importantíssima. Ele diz que ele foi chamado para pregar o evangelho, para libertar aqueles da potestade de Satanás para Deus. Lembra-se? Para que eles recebam remissão de pecados. Aí ele diz assim, portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Veja que importante, irmão. Não é uma chave? Claro. Mas nós vamos procurar explorá-la. Se não pudermos hoje, vamos até o limite do nosso tempo, seguiremos amanhã cedo, sem pressa. Visão celestial não é tudo no que concerne ao nosso serviço ao Senhor.
Mas, escute bem, visão celestial é sempre a base e o princípio de tudo. Porque um cego não sabe para onde vai. Visão celestial é a base e o princípio de todo o nosso serviço ao Senhor. É tão sério e consistente isso para esse vaso Saulo de Tarso, que ele ora assim pelos Efésios. Efésios 1, 15 em diante. Que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. Isso é visão celestial. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. 3 coisas ele coloca aí, não é? Que fazem parte disso que ele chamou de o Senhor vos abra os olhos e deixe claro isso para vocês. Qual a esperança do chamamento de vocês? Qual é a riqueza da glória de Deus nos seus santos? E qual a suprema grandeza do poder que ele exerceu em Cristo? É uma oração por visão celestial. Outro versículo muito conhecido. Provérbios 26, 28, 29 e 18. Provérbios 29 e 18. Onde não há visão ou profecia, o povo se corrompe. Você já buscou a palavra hebraica traduzida para corrompe? Nesse versículo? É muito interessante. Para usar uma figura, ela fala de algo que está desarrumado, coloquemos assim. Então, alguns exemplos podem ser citados que conferem com a palavra. Um exemplo. Já desde aqueles tempos, as mulheres usavam o que hoje nós chamamos prendedor de cabelo ou grampo, né? Para fazer aqueles penteados arrumados para festa, né? Aquela coisa monumental sobre a cabeça assim. Então as mulheres se preparavam, punham aqueles grampos, escoravam daqui, escoravam dali e faziam aquele lindo penteado, iam para as festas lindas, mas quando chegavam em casa e começavam a tirar os grampos, né? Então a melhor palavra para se usar é desgrenhada, não é? Porque aqueles cabelos ficavam uma coisa horrível. Era melhor entrar logo no chuveiro, tomar um banho para o cabelo ficar esticado, não é? Porque todo aquele penteado foi desarrumado e o cabelo agora está todo desgrenhado. Essa é a palavra de Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo fica desgrenhado, descabelado, desarrumado, desalinhado. Alguns eruditos traduzem para degenerados. Alguns outros dizem sem restrição. Porque aqueles grampinhos são colocados exatamente para fazer a coisa ordenada, não é? Então, onde não há visão, o povo fica desordenado, sem restrição, sem freio. Isso também fala do aspecto aí negativo de degeneração. Inclusive degeneração moral, espiritual, porque não há visão. Então, irmãos, uma implicação seríssima desse assunto, não é? Visão celestial não é uma opção. Como nós vamos servir ao Senhor sem visão celestial? Como nós vamos servir o Senhor sem olhos abertos? Sabe, irmãos, tristemente, a maior parte da chamada obra do Senhor nos nossos dias são impérios particulares. Meu nome, meu ministério, minha igreja, minha obra. Ou não é assim? Estou equivocado. Porque onde não há visão, o povo se corrompe. Então, visão celestial não é uma opção. Visão celestial é uma absoluta prioridade no nosso serviço ao Senhor. Agora, vamos dar uns passos mais. Qual o conteúdo dessa visão celestial? Claro que essa é uma grande pergunta. E vamos respondê-la, porque Paulo responde. Ele usou o termo visão celestial. Então, ele vai nos dizer qual é a visão celestial. Mas primeira coisa, ainda antes de entrar nos detalhes da visão celestial,
Não existe minha visão e tua visão. Elimine também, de preferência, esse termo do teu vocabulário. Só existe a visão celestial. É aquela que Paulo teve em Damasco. É aquela que resumiu em Efésios assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, queridos, vivemos dias especialmente desafiadores nesse sentido. Porque nunca tivemos tanto meu ministério aqui e meu ministério ali. Minha visão aqui e minha visão ali. Uma vez um irmão contou algo que, se nós não o conhecêssemos, nós diríamos que ele inventou essa história. Mas não inventou não, é verdadeiro. Então vou reproduzir para você. Um querido servo do Senhor, enquanto morou nos Estados Unidos. Ele disse que alguns irmãos, abrindo a palavra, entenderam que deveriam praticar literalmente o lava-pés, que o Senhor praticou em João 13. Nenhum problema com relação a isso, não é? Quem quiser praticar, que pratique. E eles então, vamos praticar o lava-pés. Entendemos que o lava-pés é um mandamento do Senhor. Agora, como nós vamos fazer? Então uns disseram assim: nós vamos lavar os 2 pés. E como nós vamos lavar um pé só? Vamos lavar os 2 pés. Aí um grupo, dentre esses que recebeu a visão do lava-pés, né, já se dividiu. Ele disse: não, 2 pés de jeito nenhum. Os 2 pés lá dentro da bacia. Vamos lavar um pé é suficiente. Então já se dividiram. Grupo do lava 1 pé e o grupo do lava 2 pés. Primeira divisão. Aí o que mais aconteceu? Quase inacreditável, não é? Sabe o que mais aconteceu? Eles começaram a considerar agora: bom, nós vamos lavar o pé com água fria ou com água quente? Nova divisão. Grupo dos que lavam um pé com água quente, os que lavam 2 pés com água fria. Um pé com água fria ou um pé com água quente. E nós tivemos ali essas divisões. Por causa da visão do lava-pés. Compreendeu, irmão, o que estou querendo dizer? Assim tem sido a igreja nos nossos dias. Mas Paulo falou sobre uma visão. Eu não fui desobediente à visão celestial. Que visão é essa? Bom, para colocar em 2 palavras como ele colocou, ele chamou de Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5. Mas então vamos seguir um pouquinho mais. O que seria esse primeiro aspecto aqui? Visão de Cristo. Vamos falar um pouquinho dela. Efésios 1:23, seria importante se registrar aí. Efésios 1:23 e Efésios 4:10. Esse último texto nosso querido irmão já leu na introdução. Vamos relembrar Efésios 1:23. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele. Quem é esse aquele? Quem é o sujeito oculto aí? Cristo. É dele que está sendo falado no verso 20. Então, a igreja é a plenitude daquele Cristo que tudo enche em todas as coisas. Guarde isso aí. Agora vamos para Efésios 4:10. É dito que aquele que desceu, quem é esse que desceu? É o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então o que nós vemos no 1:23 e no 4:10 é a mesma expressão. Olha aí. Ele, Jesus Cristo, subiu acima de todos os céus com o propósito de fazer o quê? Encher todas as coisas. Vamos chamar isso de plenitude de Cristo. Então, primeiro aspecto da visão celestial. Não vamos nos perder aqui, vamos ser o mais didático possível. Primeiro aspecto da visão celestial. O propósito eterno do Pai, de Deus o Pai, é que o seu Filho encha todas as coisas. Nas palavras de Paulo aos Colossenses, para que ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. São palavras maravilhosas. Então, primeiro aspecto da visão celestial. Estamos falando de Cristo aqui, vamos deixar a igreja para depois. É que esse Cristo de Deus, seu Filho, a glória dele, ele sendo quem é, essa glória de Cristo, o Filho de Deus, encha todas as coisas. Agora, há um outro lado aqui que vamos chegar nele já já, então não se perca aí.
uma explicação desse tópico usando o livro de Ageu. Preste atenção. Ageu só tem 2 capítulos. Se você abrir sua Bíblia assim, a Bíblia aberta é o livro de Ageu inteiro. Uma página de cá e outra de cá. Que livro aquele! Aquele livro fala da restauração da glória de Deus na casa de Deus. E no capítulo 2 particularmente. Encherei de glória esta casa. O templo, é claro, lá é uma figura da igreja. O templo espiritual de Deus, o templo celestial de Deus. Encherei de glória esta casa. Farei abalar céu e a terra. Essa expressão em Ageu aparece não apenas uma vez. Parece que todas as vezes que nos lembramos de Ageu, nós lembramos desse versículo que eu citei. Ainda uma vez mais, farei abalar não somente o céu, mas também a terra, e o desejado de todas as nações virá, e encherei de glória esta casa. E a glória desta casa, a última casa, será maior do que a da primeira. Mas tem um outro lugar em Ageu que aparece a expressão, farei abalar o céu e a terra. Então você tem que olhar as duas, para não se perder. E a outra está em Ageu 2, de 20 a 23. São os últimos versículos de Ageu. Então, na primeira menção ele está dizendo, encherei de glória esta casa. Farei abalar o céu e a terra para isso. E na outra ele vai dizer, farei abalar o céu e a terra, mesma expressão, e eu farei de Zorobabel o meu anel de selar. Agora, quando você estuda Zacarias 4, você vai ver que Zorobabel é uma figura de Cristo. Porque é ele quem colocou a pedra do fundamento, é ele quem colocaria a pedra de remate. Profeta Zacarias, no capítulo 4. Então, o que significa farei de Zorobabel o meu anel de selar? Obviamente, Zorobabel é uma figura do Senhor Jesus. Então, Ageu está nos dizendo que a glória de Cristo encherá a sua casa, mas também a glória de Cristo encherá todo o universo. Farei de Zorobabel o meu anel de selar. Deixe-me interpretar isso para os irmãos. Quando o propósito de Deus relacionado a Cristo se cumprir, e nós estamos há pouquíssimo tempo em que isso se realize, a segunda vinda de nosso Senhor, sabe o que ocorrerá? Não apenas a casa de Deus será cheia com a glória de Deus, mas cada recanto deste universo terá uma impressão de Cristo. Por isso que Filipenses diz, todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrarão e confessarão, Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. Porque não apenas a casa de Deus será cheia com a glória de Deus, mas o universo será cheio com a glória de Deus, revelada em Cristo. Por isso farei de Zorobabel o meu anel de selar. E por que nós estamos citando isso? Por causa do que lemos em Efésios. A igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, e subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Maravilhoso, não é, irmãos? Então guarde esse primeiro aspecto aí. Visão celestial. Cristo e a igreja. Grande mistério. O noivo e a noiva. Tema das Escrituras, né? O noivo e a noiva. Estamos falando aqui, por enquanto, só dele. Deixa a igreja lá, no segundo plano, porque é lá que é o lugar dela. Cristo. Primeiro aspecto ligado a Cristo. A glória dele enchendo a casa dele e a glória dele enchendo o universo dele. Porque ele subiu para encher todas as coisas. Então, propósito do Pai. Que Cristo encha todas as coisas. Agora, nós temos um lado B desse propósito. Então eu queria que você pensasse nele como uma moeda de duas faces. Onde está o lado B? Olhe sua Bíblia, por favor, Efésios 1, 10. Aí está o lado B. E o lado B diz assim, para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, o quê? Todas as coisas. Vamos devagar, para não ficar nada confuso aqui. Os dois primeiros que nós lemos, 1:23 de Efésios e 4:10, está dizendo que Cristo vai encher todas as coisas. Agora, Efésios 1:10 está dizendo que Ele, Cristo, Ele agora será cheio com todas as coisas. Então não é apenas Cristo enchendo todas as coisas, mas todas as coisas sendo
trazidas a Cristo, ou Cristo sendo cheio com todas as coisas. Por quê? Hebreus 1 vai dizer que Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo. Dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então os irmãos estão vendo que são dois lados? Vamos repetir. Todas as coisas, em todo o universo, sendo cheias com Cristo, como já explicamos, com a glória dele. Cada recanto desse universo tendo uma marca do anel de selar, o Zorobabel de Deus, que é Cristo, né? Glória de Cristo enchendo todas as coisas. O outro lado, Cristo sendo cheio com todas as coisas. Porque todas as coisas são dele. Foram feitas para ele, pertencem a ele, e tudo, enfim, na consumação do propósito de Deus, irá gravitar em torno dele. Encher Cristo com todas as coisas. Encher todas as coisas com Cristo. São dois lados do eterno propósito de Deus. E o primeiro elemento do que podemos chamar de a visão celestial do Paulo. Por isso, irmãos, concluindo esse primeiro lado aqui, esse aspecto, a visão que Paulo tinha de Cristo era imensa. Paulo não tinha um pequeno Cristo. Paulo tinha um Cristo imenso. Deixa-me citar um outro comentário que um servo do Senhor, hoje com 83 anos de idade, uma jornada já com o Senhor. E ele gosta muito dos escritos de Austin Sparks. Aliás, quem não gosta, né? Mas esse irmão fez um comentário certa vez assim, para mim. Irmão, quanto mais eu leio Sparks, mais eu percebo que o Cristo dele não é igual ao meu Cristo. O Cristo dele é muito maior que o meu Cristo. Observação interessante, não é? Porque o Cristo de Deus é imenso. E quantas vezes, amados irmãos, o nosso Cristo é tão pequeno que nós tentamos até manipulá-lo. Com as nossas orações, com o nosso jeitinho, com as nossas coisinhas. Queremos estabelecer uma linha de serviço e queremos chamá-lo para abençoar. Ó, Senhor, é o teu serviço, viu, Senhor? Vem aqui me abençoar. Porque tudo isso aqui é para o Senhor, é por causa do Senhor. Ele vai nos dizer assim, mas eu não te pedi nada disso. Ou você está indo na minha frente. Não é exatamente aí que eu te quero. Você tem certeza que isso aí fui eu que te falei para fazer? Isaías 52, 12 diz assim: vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo. Mas o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. É um lindo versículo. Mas sabe o que nós fazemos? Tiramos da Bíblia e interpretamos assim. Então, eu sou servo do Senhor, sou para o serviço do Senhor, o que eu for fazer eu tenho garantia dele, que ele será a minha vanguarda, ele será a minha retaguarda. Errada a interpretação. Mais exégese. O que o versículo está dizendo é que, é um princípio espiritual, que o Senhor não se responsabilizará de ser a nossa retaguarda por nada que Ele mesmo não tenha sido a nossa vanguarda. Compreendeu, irmão? Então, qual é a pergunta que devemos fazer? Deixa-me citar um texto de novo para esclarecer os irmãos. Tem sido de muita ajuda para muitos. Malaquias viveu aquele tempo terrível. Último profeta do Velho Testamento, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos. Período negro, terrível. Uma das palavras mais duras de Malaquias foi dada para os sacerdotes. Claro, eles eram os responsáveis por ensinar a lei para o povo, não é? Mais responsabilidade, então deveriam receber a maior exortação. Sabe o que Malaquias falou para eles? Escute bem. Depois você veja lá no livro. Deus falando por Malaquias para os sacerdotes assim: os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Viu? Ouviu essa pergunta? Os meus sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Irmãos, essa é a pergunta. Onde está o Senhor? Para que nós possamos seguir aquilo que realmente sabemos que tem sido iniciado por suas mãos. É nesse tempo, é ali que Ele nos quer, nesse serviço, ali Ele nos colocou, Ele é a vanguarda.
Se isso é verdadeiro, ele será a retaguarda. Agora, nós costumamos fazer o contrário, né? Nós estabelecemos o caminho e chamamos o Senhor para nos abençoar. E queremos que ele seja vanguarda e retaguarda. Me permitam uma expressão forte. Nós queremos colocar coleira em Deus. Como se Deus fosse domesticável. Compreende, irmão? Ele não é domesticável. Ele é absolutamente soberano. Ele é quem conhece os caminhos que nós devemos andar. Ele é que sabe em que esfera de serviço Ele quer nos usar. Então qual é a nossa pergunta? Senhor, onde estás? Para que então eu siga após Ti. Que risco nós nos envolvermos com o que Cristo não está envolvido. Irmãos, há muitos chamados servos e servas do Senhor que estão envolvidos com coisas que o Senhor não está envolvido. Não é verdade? Porque não perguntaram onde está o Senhor. E por que não perguntaram? Há muitos motivos aí. Talvez porque estão buscando glória pessoal, projeção, fama, sucesso. Talvez estejam buscando dinheiro, sustento, salário. Não perguntaram onde está o Senhor. Consideraram os benefícios, o que iriam obter. Queridos irmãos, isso é sério para todos nós. Aqui não há ninguém falando de um pedestal para outros, assentados. Nós somos conservos e fomos chamados para sermos mordomos. Todos nós. E a pergunta do mordomo é essa. Voltando a ele, quando Saulo foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco, quais foram as duas perguntas que ele fez? Em um relato apenas aparecem as duas perguntas. Muito importante. Ele não perguntou apenas, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, quem tu persegues. Qual é a segunda pergunta? Que farei, Senhor? Duas perguntas. Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que farei, Senhor? Não é? Tantas vezes nos falta a segunda pergunta. Porque nós já temos resposta para a primeira, né? Já vi Jesus, já sei quem é o Cristo. Ele agora é o meu Senhor. Então agora eu vou seguindo aqui o meu caminho e Ele vai atrás me abençoando. Né? Não. Que farei, Senhor? Então, o que é essa visão celestial? Paulo viu que esse Filho de Deus, esse Cristo de Deus, é tão imenso que o desejo de Deus é fazer que todas as coisas sejam cheias com Ele. Ou que a glória dele marque, como nós falamos, não só sua casa, seu corpo, a igreja, mas sua glória marque todo o seu universo, porque tudo é por meio dele, para ele. Paulo também viu que todas as coisas, então, foram feitas para ele, que o outro aspecto do propósito de Deus é que Cristo seja cheio com todas as coisas, e não apenas todas as coisas cheias com Cristo. Compreendeu então bem a diferença? Então, por isso, em Efésios 1:10 ele diz, na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir nele todas as coisas. Acho que você já deve ter estudado essa palavrinha. Anakephalaiomai. Não é nome feio não, viu? É uma palavra mesmo, no grego. Ana, juntar, junto, reunir. Kefale, cabeça. E esse iomai, o verbo. Anakephalaiomai. Reunir as coisas que estavam desconectadas, pô-las juntas, mas não só isso, ainda é pouco. Reunindo essas coisas que estavam desconjuntadas, desconectadas, agrupando-as assim e colocando todas elas debaixo de uma única cabeça. Por isso esse kefale, cabeça. Paulo usou essa palavra aí. Que o propósito eterno de Deus, então, é reunir todas as coisas que por causa do pecado foram desagregadas, juntá-las todas e encabeçá-las pelo seu Filho. Isso significa, Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo. Então, para completarmos esse assunto da visão celestial ainda hoje, de manhã podemos seguir.
Qual é então agora a outra parte dessa visão celestial? A igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É importante esse outro aspecto? É claro que é. Porque esse imenso Cristo que Deus planejou, que encha todas as coisas e que todas as coisas sejam trazidas a Ele seja cheio com todas as coisas, esse Cristo é o cabeça da igreja. Paulo chega a dizer em Efésios 3,10 que é pela instrumentalidade da igreja, pela igreja, é que essa multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades. Irmãos, que lugar a igreja tem. Agora escute o que o diabo faz. Ou ele coloca a igreja de fora desse eterno propósito, não vê, para que não seja visto o lugar da igreja, a glória da igreja, a beleza da igreja, a singularidade da igreja, para que vivamos vidas cristãs individuais, eu e meu Cristo na minha casa. Isso não é a vida cristã. Não fomos chamados para isso. Claro que a fonte, a origem, a base da nossa vida com o Senhor, como falávamos no início, é a nossa relação com o Senhor. Mas o escopo do nosso chamamento é maior do que nós e do que a nossa família, não é? É a família do Senhor. A nossa ocupação cristã é maior do que com a nossa esposa. A nossa ocupação maior é com a esposa do Senhor, porque o propósito do Senhor é corporativo. Ele não se resume a mim, não se resume a você, não se resume à minha família, não se resume à sua família, mas à família dele, à noiva dele, à casa dele, não é? Então, ou o diabo está nos levando a negligenciar a igreja, o serviço da igreja, a vida da igreja, né? Ou colocando a igreja à frente de Cristo. Outra estratégia terrível. E para usar uma simbologia bíblica, o Senhor Jesus é o sol da justiça, a igreja nada mais é que uma lua. Toda a formosura dela é devida ao sol. Ela não tem luz própria. Então, se nós colocamos a igreja, a lua, à frente do sol, o resultado é nenhum outro senão eclipse, trevas. Então, a nossa mensagem não é a igreja. Quando eu era bem jovem, um movimento muito conhecido no nosso país, ainda hoje, estava lá nascendo. E sabe o que nós ouvimos? As pessoas que estavam participando desse chamado movimento cristão são irmãos. Tantos deles tão queridos, conhecidos de nós. E buscando servir ao Senhor com sinceridade. Mas sabe o que eles diziam? Quando eu conheci a igreja, a minha vida foi salva. Quando eu conheci a igreja. E essa frase, vida da igreja, era muito usada. Ah, você já é um cristão? Sim, você é um cristão. Mas você não conhece ainda a vida da igreja. Como se fosse algo que não tivesse ainda sido revelado. Então você precisa ganhar a visão da igreja. Onde na Bíblia há essa expressão? Em lugar nenhum. Visão da igreja. Quando nós temos visão de Cristo, então nós temos a visão da igreja. Vamos pôr entre aspas. Não é? Mas se há uma visão da igreja que estabelece um ministério, então essa visão da igreja é bastante estranha ao contexto bíblico. Né? Queridos irmãos, todos nós fomos chamados por esse cabeça glorioso. Somos a sua família. Somos seu corpo. Um espírito, uma fé, um batismo, um Senhor, um só Deus, uma só esperança da vossa vocação. Irmão Sparks dizia assim: quanto mais nós pregamos Cristo, mais nós teremos a igreja. Quanto mais nós pregarmos a igreja, ou uma forma dela que seja, chame do que quiser, um movimento, uma denominação, como é chamado, mais problema você vai ter. Pregue a igreja e você terá problemas. Pregue Cristo e você terá a igreja. Graças ao Senhor. Essa era a visão de Paulo. E esse servo do Senhor tão estimado, Theodore Austin Sparks, nasceu em 1888, partiu do Senhor em 1971. Serviu ao Senhor por 83 anos. Ele orou ao Senhor, já na fase final de sua vida. E sabe o que ele pediu ao Senhor? O que ele pedia ao Senhor? Ele pedia ao Senhor que levantasse, ainda nos seus dias, vasos com visão clara.
do propósito eterno de Deus. Essa era a carga profética que irmão Sparks tinha no seu coração. Que Deus levante vasos com visão clara do seu propósito eterno. Então ele dizia assim, quanto mais esses vasos com clareza forem levantados, mais nós experimentaremos a verdadeira unidade. E as divisões cessarão. São palavras dele. Ah, irmãos, me parece, se eu não estou desatualizado, que hoje só no Brasil nós já temos mais de 5.000 denominações. 5.000 denominações. Não há como dizer que a causa disso é a falta de visão celestial. Porque nós todos pertencemos a um único Senhor. Nós não fomos chamados para levantar nenhuma bandeira ministerial. E de nenhum tipo de convicção teológica. Nem bandeira calvinista, nem bandeira arminiana, nem seja lá o que for. Nós fomos chamados para aprender a nos respeitar, servir uns aos outros, amar uns aos outros, para que Cristo seja formado em nós. Acho que você conhece na história, e com isso vou terminar hoje aqui, aquela contenda, entre aspas, entre George Whitefield e John Wesley. Não conhece? Algo dela, pelo menos? George Whitefield é o que poderíamos chamar, não gosto nada dessa expressão, mas eu vou ter que usá-la, porque nós vamos ter que falar sobre isso aqui, para elucidar. Ele era chamado, então, um pregador calvinista, reformado calvinista. George Whitefield. John Wesley, não. Acho que você sabe. Então, certa vez, alguns seguidores, e seguidores mesmo, de George Whitefield, perguntaram para ele assim, irmão Whitefield, será que nós vamos ver John Wesley no céu? Já que ele prega essa coisa de salvação pode ser perdida, não pode ser perdida, pode ser ganha, pode ser perdida. Então, é dito que Whitefield olhou para eles e disse, não. Nós não encontraremos John Wesley no céu. Porque ele estará tão perto do trono de Deus e nós tão longe, que nós nem conseguiremos vê-lo. Que lindo, irmãos. A convicção teológica dos dois era diferente, bastante diferente. Mas George Whitefield tinha tanto apreço pela vida de John Wesley, aquele servo do Senhor, que quando partiu tinha apenas algumas roupas e algumas moedas, mas que levou para a presença do seu Senhor milhares de almas salvas. E George Whitefield, você sabe como ele partiu para o Senhor? Ele foi convidado a pregar, ele viveu durante o grande avivamento evangélico do século XVIII, que atingiu Europa e Estados Unidos ao mesmo tempo, um grande avivamento. E ele foi convidado a pregar em um determinado lugar, e se deslocou em lombo de animal. E era longe o lugar, então ele teria que fazer uma pousada já próximo do local. Quando ele chegou nessa pousada, depois de viajar um dia no lombo do animal, ele já tinha 54 anos de idade, o que naquela época então era muito. E ele chegou cansado, quebrado naquela pousada. E quando ele chegou, já havia pessoas esperando para que ele pregasse, quando ele chegasse. E ele viu aquelas pessoas e disse que ele estava esgotado e que ele precisava repousar, porque ele ia seguir viagem no outro dia, ainda em lombo de animal, e pregar onde ele foi convidado. Então ele explicou para as pessoas do seu cansaço, disse que não poderia, infelizmente, falar para elas naquela noite, tomou um castiçal, acendeu uma vela, colocou no castiçal, começou a subir as escadas para o seu aposento, onde ia pernoitar naquela pousada. Quando ele subiu a metade dos degraus, ele parou, virou para trás, viu aquele povo e começou a pregar. E ele pregou até a vela se consumir no castiçal. E quando ele terminou a sua pregação, subiu as escadas, deitou no seu leito e partiu para o Senhor. Aquela vela, sem dúvida, representou a vida e serviço de George Whitefield. Ele foi o primeiro a pregar fora daqueles lugares que eram chamados consagrados, ou os púlpitos. Só se pregava dali.
Eram lugares santos. George Whitefield foi o primeiro a sair e pregar para os mineiros de carvão. Homens rudes, fortes, brutos, que trabalhavam alguns metros debaixo da terra, explorando carvão, e saíam para almoçar, com seu rosto cheio de fuligem do carvão. E George Whitefield ia até eles pregar. Então ele diz assim: eu sabia quando a palavra de Deus estava perfurando os corações deles, porque eles tinham face de zebra, porque eles choravam e as suas lágrimas escorriam e limpavam aquela fuligem. George Whitefield. Amados irmãos, esses homens não levantaram nenhuma bandeira, qualquer que seja. Tinham suas diferenças teológicas. Isso não foi o que os marcou. O que os marcou foi sua profunda devoção a Cristo. E sua profunda paixão pelas almas. Que o Senhor, que também colocou a mão nesse barro, que somos nós, encontre lugar para forjar em nós a mesma qualidade de vasos. Porque para isso nós fomos chamados. Não há um privilégio maior pelo qual vivermos. Em nada considero a vida preciosa para mim. Atos 20, 24. Vamos terminar hoje com esse versículo. Espero que você não durma com ele, que ele te tire o sono. Porque olha o que essa frase diz. Em nada considero a vida preciosa para mim. Se há algo que nós fazemos, naturalmente falando, é isso. É considerar a nossa vida preciosa para nós. Meu gozo, meus alvos, minhas coisas, meus projetos, né? Em nada considero a vida preciosa para mim. Atos 20, 24. Para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. O que ele vai dizer, já velhinho, como falamos, o velho Paulo, como ele se chama em Filemon? Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está reservada. O Senhor reto juiz me dará naquele dia. Queridos irmãos, Paulo era um homem de visão celestial. E essa visão não o deixava visionário. Essa visão não enchia a cabeça dele. Você compreende o que eu quero dizer? Essa visão enchia o ser dele. E o fazia um cativo de Cristo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que maravilha, amados irmãos. Então a primeira chave do serviço ao Senhor, como visto na vida de Paulo. Visão celestial. Queridos irmãos, não cessemos de orar por visão celestial. Não sejamos adeptos de uma, entre aspas, determinada visão. Compreende? Mas peçamos ao Senhor: Senhor, quero ver a visão celestial única, aquela que teu servo Paulo viu. A mesma que Pedro viu, que também é a mesma que João viu. E é a mesma que muitos viram. E então que essa visão cative todo o meu coração. Seja a minha motivação. Senhor, nos ajude nisso, queridos irmãos. Continue falando ao nosso coração. Amanhã, Senhor permitir, seguimos então com outras chaves com relação ao serviço. Vamos orar. Senhor, somos muito gratos, porque o Senhor colocou também as tuas mãos neste barro. Obrigado porque nossas vidas também ouviram tua voz, receberam teu chamamento, e nós te suplicamos que o Senhor não nos poupe, que o Senhor mantenha as tuas mãos sobre nós, forjando vasos úteis a ti, para o teu inteiro agrado. Segue, Senhor, ainda nessa noite, falando ao nosso coração. Explica para nós as tuas palavras. Na nossa hora, na nossa história, onde estamos, Senhor?
Que o Senhor nos encontre, te pedimos, e abra os olhos do nosso entendimento. Assim oramos confiados que esse é o teu interesse. Em nome do Senhor Jesus. Amém.